Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história arrepiante que aconteceu de verdade. Você já parou para pensar que um simples presente pode esconder algo muito mais sinistro do que imaginamos? Foi exatamente isso que aconteceu com Dana, uma jovem estudante de enfermagem lá nos anos 70. Tudo começou quando a mãe dela, querendo fazer uma surpresa carinhosa, comprou uma boneca antiga numa loja de antiguidades. Sabe aquelas bonecas de porcelana, com um rostinho delicado? Pois é, parecia ser só mais uma dessas. Mas não demorou muito para Dana perceber que havia algo muito estranho acontecendo. A boneca, que deveria ficar paradinha na prateleira, começou a se movimentar sozinha durante a noite. Ela acordava e encontrava a boneca em posições diferentes, menos a cabeça virada para outro lado. As mãos em posições que não eram as mesmas de quando foi dormir, e as coisas só pioraram. De repente começaram a aparecer bilhetes misteriosos pela casa. O mais assustador eram escritos em papéis que nem existiam na residência. Mensagens perturbadoras como "me ajude, sinto dor" apareciam do nada. Agora me diz, você conseguiria dormir tranquilo sabendo que tem uma boneca dessas no seu quarto? Imagina acordar no meio da noite e ver ela te observando de um ângulo diferente do que você deixou. Essa história nos faz refletir sobre como objetos aparentemente inocentes podem carregar energias que não conseguimos explicar. É um lembrete de que nem sempre conhecemos a verdadeira história por trás das coisas que compramos, especialmente objetos antigos. Em 1970, uma jovem estudante de enfermagem chamada Dana recebeu um presente de sua mãe, uma boneca Hegdian aparentemente inofensiva. Mas o que começou como um simples presente logo se transformou em um pesadelo. Dana e sua colega de quarto, Andy, começaram a notar algo estranho. A boneca mudava de posição sozinha. Bilhetes misteriosos apareciam pela casa, escritos em pedaços de pergaminho menos. Algo que elas nem tinham em casa. "Help us", socorro, diziam as mensagens. E foi nessa hora que o verdadeiro terror começou. Assustadas com os acontecimentos inexplicáveis, Dana e Randy recorreram ao médium. Durante uma sessão, ele revelou algo surpreendente. O espírito de uma menina chamada Annabelle Riggins estava preso na boneca. Segundo ele, a garotinha havia falecido naquele mesmo terreno anos antes, e seu espírito encontrou refúgio no brinquedo. Movida pela compaixão, Dana permitiu que o suposto espírito permanecesse. Mas essa decisão mudaria suas vidas para sempre. Os eventos paranormais se intensificaram. Lou, um amigo do casal, começou a ter pesadelos terríveis envolvendo a boneca. Em uma ocasião, ele acordou com marcas inexplicáveis no peito, como se tivesse sido atacado. Foi quando Ed e Lorraine Warren, famosos investigadores paranormais, foram chamados, e o que eles descobriram foi ainda mais perturbador. Não havia nenhuma garotinha. O que estava ali era uma entidade demoníaca que usava a história de Annabelle para ganhar a confiança e, principalmente, a permissão das pessoas para se manifestar. Os Warren explicaram que demônios não podem simplesmente possuir objetos ou pessoas. Eles precisam de permissão. E foi exatamente isso que Dana fez ao aceitar a presença do espírito em sua casa. Hoje, a verdadeira boneca Annabelle está guardada no Museu Oculto dos Warren, em Connecticut, dentro de uma caixa de vidro benzida, com um aviso claro: positivamente, não abra. Essa história nos lembra que nem sempre devemos confiar em nossa primeira impressão, e que bondade sem sabedoria pode nos colocar em situações perigosas. Lu sempre foi um cara legal, daqueles que todo mundo gosta. Ele tinha um carinho especial por suas sobrinhas e sempre comprava presentes para elas. Um dia decidiu dar uma boneca antiga que encontrou em um brechó. A boneca era linda, com cabelos cacheados e um vestido de época. As meninas adoraram o presente, mas foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Lu começou a ter pesadelos terríveis. Não eram pesadelos comuns, eram tão reais que ele acordava suando frio. Nos sonhos, aquela mesma boneca que ele havia dado de presente se arrastava pelo chão do seu quarto, subia em sua cama e tentava estrangulá-lo. Você já teve aquela sensação de acordar de um pesadelo e ainda sentir como se ele fosse real? Como se a linha entre sonho e realidade estivesse borrada? Pois é, Lu vivia isso toda noite. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais perturbador. Numa manhã,
Lu acordou sentindo uma dor estranha. Quando foi se olhar no espelho, seu coração gelou. Havia 7 arranhões profundos em seu peito e barriga. Arranhões reais, que ardiam e sangravam. Como aquilo poderia ter acontecido durante a noite? A primeira coisa que ele fez foi correr até o quarto das sobrinhas, para ver a boneca. Lá estava ela, sentada na prateleira, com seu sorriso imóvel e olhos vidrados. Parecia normal como qualquer boneca deveria estar. Mas será que estava apenas fingindo? Essa história nos faz pensar: quanto do que consideramos impossível pode ser real? Quantas vezes dispensamos histórias sobrenaturais sem dar uma chance para explicações que vão além do nosso entendimento comum? O mais interessante é que experiências como essa são mais comuns do que imaginamos. Muitas pessoas já relataram eventos inexplicáveis envolvendo objetos aparentemente inanimados. A ciência tenta explicar alguns desses fenômenos como paralisia do sono ou experiências extracorpóreas, mas nem sempre encontramos respostas satisfatórias. Se você já passou por algo parecido, saiba que não está sozinho. É importante compartilhar essas experiências não para assustar, mas para entender melhor os mistérios que nos cercam. E você já teve alguma experiência inexplicável? Já acordou de um sonho com a sensação de que ele era real demais? Me conta nos comentários. As jovens começaram a encontrar a boneca em posições impossíveis, de pernas cruzadas, em pé, ou até mesmo em quartos trancados. Como uma simples boneca de pano poderia fazer isso? Desesperadas, elas procuraram a ajuda de um médium. Foi aí que conheceram a suposta história por trás da boneca. O espírito de uma menina chamada Annabelle Higgins, que tinha morrido aos 7 anos no local onde o prédio foi construído. Mas a verdade era muito mais sombria. Quando Ed e Lorraine Warren foram chamados, Lorraine imediatamente percebeu: não havia nenhuma menina. Era uma entidade demoníaca se fazendo passar por uma criança inocente para ganhar a confiança das moradoras. A boneca não estava possuída, ela era apenas um condutor, um objeto usado pelo demônio para se manifestar e, aos poucos, tomar controle total da situação. Os Warren levaram a boneca, mas o mal não queria ser contido. Durante o trajeto, os freios do carro falharam misteriosamente. Só conseguiram retomar o controle após jogar água benta sobre Annabelle. Hoje a verdadeira Annabelle está trancada em uma caixa de vidro especialmente benzida no Museu Oculto dos Warren, em Connecticut. A caixa ela tem um aviso claro: positivamente não abra. Mas mesmo trancada, dizem que ela ainda é perigosa. Visitantes relatam sensações estranhas perto da caixa e alguns até afirmam que a boneca sorri para eles. O caso Annabelle nos lembra que nem tudo é o que parece. Às vezes as aparências mais inocentes podem esconder os maiores perigos. Mas deixa eu te contar algo que talvez você não saiba. Os Warren não prenderam Annabelle em uma caixa qualquer. Eles a colocaram em uma caixa de vidro especial, com um aviso em vermelho bem chamativo: não abra. E sabe por que esse aviso é tão importante? Porque nem todos levaram a sério o perigo que Annabelle representa. Como aquele jovem motociclista que infelizmente pagou um preço alto demais por sua descrença. Ele estava visitando o Museu dos Warren com sua namorada quando decidiu provocar a boneca. Bateu no vidro, fez piada, debochou de toda aquela história. Mas o que aconteceu depois é algo que vai te fazer pensar 2 vezes antes de duvidar do sobrenatural. Poucas horas depois de deixar o museu, ele sofreu um terrível acidente de moto. Sua namorada, que estava na garupa, sobreviveu para contar uma história arrepiante. Momentos antes do acidente, ele tinha feito mais uma piada sobre Annabelle. Coincidência? Pode ser, mas e se eu te contar que até hoje os funcionários do museu relatam que a posição da cabeça da boneca muda inexplicavelmente? Mesmo trancada em sua prisão de vidro, Annabelle parece ter vida própria. E agora eu te pergunto, você teria coragem de ficar cara a cara com Annabelle? De olhar nos olhos dessa boneca que carrega tantas histórias assustadoras? Ou será que só de ouvir essa história você já começou a olhar por cima do ombro, com aquela sensação estranha de que tem alguém te observando? Se você ficou curioso para saber mais histórias como essa, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Tem muito mais história assustadora por vir, e você não vai querer perder nenhuma delas. Me conta nos comentários se você conhecia essa história da Annabelle e se teria coragem de visitar o Museu dos Warren. Até o próximo vídeo.